Olá, viajantes! Muito bom dia, muito boa noite, muito boa tarde. Não sei que hora você está assistindo a esse vídeo. Deixa eu abaixar aqui o volume da minha música. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre motorhome, né? Vamos contar um pouquinho a história da nossa viagem de motorhome e tentar mostrar para vocês de como foi maravilhoso, como foi um sentimento de liberdade, né? Foi muito bacana fazer essa viagem em família. Olha lá, Stefânia já tá aí, boa noite, Marcela, Ângela Rabelo, menina Carolina também entrando aí, muito boa noite para vocês. Espero que vocês consigam ficar aí até o final, né? Eu vou contar para vocês um pouco sobre a nossa história, de como a gente planejou a nossa viagem de motorhome. E Giovanni também entrou. Olá, Ângela. Como a gente planejou essa viagem, então vamos contar um pouco para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ficar à vontade, podem perguntar o que vocês quiserem que a gente vai falar aqui para vocês, tá bom? Para essa live aqui de hoje, eu vou contar com a ajuda do Giovanni, né, que é meu irmão, e ele fez essa viagem junto com a gente, ajudou a planejar também, né, e ele pode contar até com alguns detalhes que eu posso esquecer, enfim. Mas é a menina Carolina, é o seu login, então menina Carolina entrou. Olá, Gabi também chegou. Gabi também gosta de motorhome, que eu sei, vai fazer uma viagem aí daqui a pouco. Sim, tô sim, Carol. Então vamos lá, deixa eu ver se o Giovanni já tá disponível aqui pra poder chamá-lo. Só um minutinho. Raquel também entrou agora, Pedro, e aí Pedrão? Vamos lá, Gabi, vamos que a gente vai contar tudinho. Acho que a gente já teve uma conversa sobre essa viagem, mas agora vai ser com mais detalhes ainda. Vamos ver aqui se o Giovanni aceita. Se aceita não, tem que aceitar. Alô, alô. Oi, Oi, Giovanni. galera, muito boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Tudo Tudo bom? bem. Calma Tá aí. me ouvindo bem? Tô vendo bem, tá tranquilo. Deixa eu ver se Tá. enquadrar melhor aqui. Mas acho que tá bom. Tá muito escuro aí? Não, tá ótimo, tá ótimo. Tá bom? Tá ótimo. Bom, Tá bom. pessoal, então já temos algumas pessoas aqui assistindo. As pessoas vão entrando aí ao longo e depois também a gente vai deixar isso gravado, né? Essa live gravada. Então as pessoas vão poder ver depois sem nenhum problema. Deixa eu tentar um negócio aqui, Rodrigo. Pera aí. Tá, não Se vai. não conseguiu, Eu tô se vendo aí não o conseguiu, eu fundo, né? desisto. Vai fazendo aí, não tem problema não. Enquanto isso eu vou falando aqui com o pessoal. Então a gente vai contar um pouquinho aí dessa nossa história, do porquê nós criamos essa viagem, o que nós achamos da viagem, né, com as nossas expectativas, quais eram as nossas expectativas e qual foi a realidade de fazer uma viagem de motorhome, né? As pessoas, para algumas pessoas é algo muito distante fazer uma viagem, não se imaginam, acham que é difícil, acham que é caro, acham que é perrengue, mas a gente vai, se vocês ficarem aí com a gente até o final, a gente vai contar exatamente como foi e aí vocês vão tirar a própria conclusão de vocês, tá bom? Vamos nessa, vamos assim mesmo, tá? Tô legal já aqui. Tá bom, tá ótimo. Deixa eu só pegar uma aguinha aqui. Bom, então vamos lá. Vamos lá. Então, Giovanni, você quer contar como a gente criou, como começou a nossa história de fazer uma viagem de motorhome e o que nos levou a fazer uma viagem dessa? Deixa eu só fazer uma resposta aqui para o Pedro. Pedro, pode perguntar a hora que você quiser, que assim que a gente tiver uma possibilidade, a gente te responde, tá legal? Então, vai começar a contar qual foi a nossa história, como a gente criou essa viagem. Você quer que eu Não, conte? vamos contar sim. Assim, essa história começou com o nosso pai, né? O Rodrigo acho que já contou outras vezes aqui, mas assim, o meu pai adorava viajar, né? Desde que a gente é criança, desde que a gente é bem pequeno, o meu pai falava em comprar um motorhome. Ele queria comprar um motorhome para fazer uma viagem, né? Ou ficar viajando quando se aposentasse, né? Ele era militar, da Marinha, e assim foi. Depois da aposentadoria, eu sempre chegava lá, estava meu pai vendo vídeos sobre motorhome, pesquisando preços de motorhome, né? E então a gente acompanhou isso durante muito, muito tempo.
E era o sonho dele, fazer uma viagem dessa com a família numa casa com rodas, né? E, enfim, infelizmente o nosso pai ele passou por um problema muito complicado, que ele teve um câncer em 2017, né? E, e com isso, né, todo mundo normalmente fica fragilizado, e passou por esse câncer, ficou bem, e assim que ele ficou bem, né, a gente falou, não, então vamos planejar essa viagem, que foi a viagem que ele sempre sonhou, né? Comemoração. Então, eu... Pode falar. Não, para celebrar, né? Celebrar Sim, a sim. recuperação dele e tudo mais. E assim, foi a melhor coisa que a gente fez, foi isso. Foi planejar essa viagem, né? Foi um período entre, porque infelizmente acabou tendo um outro câncer e ele faleceu em 2019, em outubro de 2019. Mas no período da viagem, que foi em março de 2019, eu estava super bem, a gente estava todo mundo feliz, a gente fez a viagem justamente para celebrar isso, né? E é uma coisa que a gente nunca vai esquecer, porque além de ser uma experiência muito diferente, interessante, para a gente particularmente é uma coisa que não tem preço, né? E assim foi, a gente planejou, o Rodrigo que planejou isso mais a fundo do que ninguém, e viajamos. Eu, minha esposa, meu filho, o Rodrigo, a esposa, e nossos pais. Então, quer dizer, a viagem é para idoso, a viagem é para criança, a viagem é para família, né? Enfim, mas vamos lá, Rodrigo. Eu anotei alguns pontos aqui também que a gente pode estar falando, caso alguém não tenha uma dúvida específica. É isso. E como o Giovanni falou, né? Eu falei já acho que em alguma outra live, eu não lembro bem. Meu pai era apaixonado por dirigir, né? E a gente já fez algumas viagens, por exemplo, de carro no Brasil, né? Do Rio, meu pai é da Paraíba. A gente já fez algumas viagens para João Pessoa de carro, né? Assim, da primeira vez, lá em 88, não foi? 88, 89, a gente foi de carro Eu direto. lembro. Uma vez a gente dormiu dentro do carro, então a gente sempre teve esse espírito Sim, aventureiro, de liberdade, de não saber exatamente onde a gente ia dormir, né? E a gente herdou isso do nosso pai. E pelo meu pai menos uma vez por ano a gente ia de carro para o Nordeste. Então, quer dizer, a gente já tinha esse espírito de pegar o carro e ir para a estrada. Meu pai adorava isso. E no momento que a gente começou o Giovanni já dirigia, eu também, e o meu pai gostava tanto de dirigir que ele ficava assim, eram 3 dias de carro dirigindo, né? E ele falava, pai, quer que a gente troque? Vamos trocar? Quer que a gente dirige e tal? Meu pai, não, tô bem, tô bem, tô bem. Então ele ficava o dia inteiro dirigindo, era Era assim porque ele mesmo. Né? gostava muito mesmo. E a gente herdou esse espírito aventureiro dele, né? E a gente gosta, eu gosto muito de dirigir, o Giovanni também. E essa coisa de a gente não saber exatamente onde vai parar, né? Ou até a gente planeja, mas enfim, a gente está pronto para mudar os planos quando a gente quiser. Essa facilidade de mudar os planos quando você vai, né, num destino. A gente sabia onde a gente ia chegar, né? Mas poderia levar um pouquinho mais de tempo ou menos. Mas A enfim, gente não aproveita só o ponto de partida e o de chegada. A gente aproveita também o caminho até lá. Então, é, assim, a gente fez inúmeras viagens onde vamos entrar nessa cidade para conhecer? Vamos. E assim foi, entendeu? E de é, motorhome não é diferente. O motorhome, ele te dá essa liberdade, entendeu? De você ter uma casa, né, com todo o conforto de uma casa, e você pode parar onde você achar interessante para visitar a cidade, enfim, né? E aí foi uma primeira lição, né? Depois dessa história que a gente contou um pouquinho da nossa história, fica a primeira lição que é não deixe, né, os seus sonhos, não deixe aquilo que você realmente quer de verdade, ou enfim, um tempo a mais com a família, não deixa para depois, né? Porque É. realmente a vida é curta demais, a gente precisa aproveitar, né? Lógico, aproveitar com responsabilidade, a gente precisa aproveitar. Então, a gente começou, depois que meu pai, né, ficou melhor, a gente falou, pai, vamos viajar então? Vamos viajar e tal. Meu pai topou a ideia, todo mundo gostou, e aí eu comecei a pesquisar, fazer pesquisa. O Giovanni também começou a fazer pesquisas. E aí a gente encontrou a Cruz América, né, que é uma operadora
nos Estados Unidos e Canadá, é uma das maiores operadoras de motorhome da América do Norte. E a gente encontrou um site, fizemos uma pesquisa de preço, cabia no nosso orçamento, e a gente então decidiu fazer essa viagem pela Cruise América. Você pode ficar à vontade, tá, Giovanni? Se você quiser falar alguma coisa, me interromper. O interessante da Cruise América, né, que ela acho que se não é, acho que é a maior empresa para locação de motorhomes dos Estados Unidos e Canadá, né? Ela conta com, acho que, com 38 ou 39 lojas hoje, distribuídas entre os Estados Unidos e Canadá, e mais de 5 mil veículos disponíveis para locação. E a gente não é patrocinado por eles, tá bom? Até fica a dica aqui para a Cruise América, se eles quiserem patrocinar a gente. Mas a gente não tem nenhum vínculo, mas a nossa experiência foi com eles e foi muito boa. Isso aí. E na Cruise América, quando a gente começou a pesquisar, o bacana deles é que eles têm alguns modelos, né? Eles têm, na verdade, 4 modelos, né, de motorhome, que se enquadra exatamente ao tamanho da sua família, né? Nós, como o Giovanni comentou, nós fomos em 7. Então, a Cruise América tem um modelo... Tem 2 modelos para 3 pessoas, na verdade. Um modelo é uma picape, né, com uma casa atrás, vamos dizer assim, e que chama de truck van ou camper van. E 3 modelos de motorhome, para 3, para 5 e para 7 pessoas. Né? Então, a gente alugou o de 7 pessoas e o pagamento feito por diários e tudo mais. Depois a gente pode falar um pouco melhor sobre isso. E aí começamos, então, a elaborar o nosso roteiro. Né? E eu e Renata, a gente já conhece muito, né? Orlando, Miami. Nós já tínhamos viajado também de carro de Orlando para Nova York, só Renata e eu. E, então já tinha uma certa experiência na estrada por lá. A gente sabia que a estrada era uma viagem dessa seria extremamente tranquila, não teria nenhum tipo de problema. Desculpa. Então decidimos fazer essa viagem de Orlando até Nova York de motorhome. O modelo, como o Rodrigo falou, o modelo que a gente escolheu justamente o maior modelo da Cruise América, que é o C30, se eu não me engano, que são para 7 lugares. Né? E só para vocês saberem da estrutura de um motorhome, né? Ele é uma casa completa. Né? Você vai ter dormitórios, você vai ter ar-condicionado, aquecimento, geladeira, fogão, micro-ondas, né? Pia, né? Como se fosse uma mini cozinha. Você vai ter um banheiro completo com lavatório, com pia, com chuveiro. Então, quer dizer, é uma casa. Você aonde você for, você tem um conforto de uma casa. Sim. Não é aquele perrengue que muita gente imagina, né? Que eu vou acampar, eu vou ter água fria, vou dormir em barraca. Enfim, não é nada disso. É completamente diferente disso, entendeu? As pessoas fazem comparativa com camping, né? Que é legal também, que é legal, mas eu acho que é uma outra vibe em relação a conforto, né? Se dormir num camping, numa barraca, eu já fiz, tá? Eu falo com conhecimento de causa, já acampei. É legal, é bem legal, mas o conforto passa um pouquinho distante, né? De um acampamento. De motorhome é bem diferente. E assim, o interessante é que o americano está acostumado com isso. Né? Aqui, se você for circular no Brasil, dificilmente você vê um veículo desse tamanho, você vê um motorhome. Mas lá é comum, a gente vê muitos veículos desse tipo circulando. Né? E fora essa quantidade de veículos circulando, você vê a estrutura que eles têm para receber esse tipo de veículo. Né? A gente utilizou algumas vezes o camping da COA, não foi, Rodrigo? Foi. Que é uma rede de campings para motorhome nos Estados Unidos, né? Que assim, você vai ter desde com 3 modalidades, se eu não me engano, tem até resort para você ficar, com a estrutura de um resort. Entendeu? Então, assim, é completamente estruturado para esse tipo de viagem. Tá? Infelizmente, está distante ainda do Brasil isso hoje. Mas eles já estão acostumados com isso. E a gente, nessa viagem, qual foi o nosso planejamento, né? Qual foi o nosso cronograma? A gente estudou bastante, a gente se planejou com antecedência, né, para fazer uma viagem dessa.
A gente estudou sobre como utilizar o motorhome, sobre como viajar de um motorhome, qual habilitação é necessária para poder dirigir um motorhome. Então, a gente estudou tudo isso antes de fazer uma viagem, né? Foi um estudo de alguns meses, né? A gente colocou na cabeça que ia fazer essa viagem, pesquisamos bastante, até porque, eu acho que assim como a maioria de vocês, a gente não conhecia ninguém que tinha feito uma viagem dessas. A gente foi a primeira pessoa assim, do nosso ciclo de amizades que fez esse tipo de viagem. Então, a gente pesquisou bastante para fazer uma viagem tranquila. E a gente chegou, o nosso voo chegava em Miami, né? De Miami a gente pegou um carro e foi para Orlando. Um ponto importante, acho que para falar, né, Giovanni, que a Cruz América, eu não sei se outras operadoras fazem isso, mas a Cruz América, por segurança, ela não permite que você pegue motorhome no dia que você chega de viagem, tá? Porque Sim. você talvez faça uma viagem cansativa, tá com sono, não dormiu bem no voo e depois você vai pegar o volante para estar na estrada com um veículo daquele, né, daquele tamanho. Então, por segurança, né, eles prezam muito pela segurança. Então, por segurança, eles não permitem que você pegue esse motorhome no primeiro dia que você chega lá. Então, você precisa pernoitar lá, em algum hotel, em algum lugar. E no dia seguinte, você começa a sua viagem realmente nesse motorhome. Sim, E aí, e assim, né, o pode falar, pode importante é falar. dizer também, Rodrigo, que você, quando você chega, né, no nosso caso lá na Cruz América, você vai ter um briefing, né, um vídeo, né, em português, te explicando todas as funcionalidades dos equipamentos embarcados no motorhome, né? Então, assim, eles não te liberam sem antes você passar por esse briefing. Tá? E, assim, é bom você ir com tempo porque não é uma coisa rápida, não é como você locar um carro na locadora para você circular em Orlando, é diferente. Né? Você vai ter que passar por isso, então vá com um pouquinho mais de tempo. Sim. E o Giovanni falou bem, e é uma coisa que eu sempre falo, né? É necessário falar inglês para fazer uma viagem nos Estados Unidos? Não, não é. Você precisa saber, né, algumas coisas, obviamente, algumas palavras-chave, né? Você tem que se preparar minimamente, ou pedir uma comida, pedir uma água, pedir uma informação. Mas você não precisa falar inglês, não precisa ter medo de viajar porque você não domina o inglês, tá? Sem dúvida nenhuma. O meu, só para vocês terem ideia, o meu inglês é igual ao do Joel Santana. Então, assim, você vê que eu entendo muito pouco de inglês. Talvez o de Gelson Santana seja um pouco melhor, irmão. Melhor do que. Você tem razão, é melhor do que o meu. Olha, Giovanni, a Ângela F. Rabelo, ela perguntou aqui que observou que nos últimos dias tem aumentado o interesse por esse tipo de viagem no Brasil, mas também observa que ainda é caro, né? Eu não sei se ela quis dizer viajar de motorhome no Brasil ou viajar de motorhome nos Estados Unidos com brasileiros. Pode complementar aí, por favor. Só não entendi se é no Brasil mesmo, Ângela, ou brasileiros fazendo esse tipo de viagem. Aproveitando o gancho que ela está fazendo, né? A gente tem pesquisado bastante, ainda mais sobre o motorhome, e esse tempo de pandemia que a gente está passando, né? A opção por você viajar de motorhome acaba sendo a opção mais segura, tá? Que você continue em isolamento com a sua família, dentro de uma casa, sobre rodas, sem abrir mão de fazer uma viagem. Né? Você não vai precisar passar por check-in de hotel, área comum de hotel. Então, assim, acaba sendo uma opção alternativa e segura para os tempos de hoje, né, que a gente está vivendo. Eu não sei se foi isso que ela quis dizer, mas, enfim, Ela aumento da falou, procura pode ser por aí também. ela na verdade se referiu a viajar no Brasil. Realmente, Ângela, assim, como a gente começa, né, a se interar com um determinado assunto, se interessar por um determinado assunto, a gente começa a visualizar muitas informações sobre aquilo. Então, por exemplo, eu sigo alguns canais aqui, alguns Instagrams sobre viagens de motorhome, sigo pessoas que têm motorhome no Brasil, né, o que não é tão comum assim, mas talvez uma coisa que afaste uma viagem no Brasil, e que foi algo que nos afastou, né, é a segurança. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não pode contar com uma segurança de estar nas estradas, né, com um veículo, com a sua família, dormir em qualquer lugar.
Isso é um risco, né? Isso é um risco muito grande, temos que ser bem sinceros. Nos Estados Unidos não acontece, né? Lá é muito seguro, a infraestrutura é muito boa, porque culturalmente, eles já estão acostumados com isso há muito tempo. E, inclusive, esse foi um dos motivos, né, conversando com o nosso pai na época, da gente buscar fazer a viagem lá, né? Porque aqui também existe a possibilidade, né? Acho que no Sul, o pessoal do Sul tem uma cultura maior, inclusive tem fabricantes de motorhome lá no Sul. Mas a gente pensou muito na segurança, né? Que a gente estava com a família e a gente ia ficar muito exposto, né? Infelizmente, o nosso país ainda é assim. Então, a gente acabou optando para fazer a viagem de motorhome nos Estados Unidos. Olha, a Daniela Palharini, ela falou aqui que ela e o esposo estão planejando, ela estudou com a Renata no CETICT. A minha dúvida é onde as malas são acomodadas no motorhome. Essa aí a Giovanni pode responder, né, Giovanni? Sim, sim. O motorhome, né, a partir do motorhome para 3 lugares, que tem a cabine para dentro da casa, né, que é motorhome mesmo, que o Rodrigo comentou que tem uma diferença, pelo menos entre os modelos da Cruz América que a gente conhece. Ele tem um bagageiro, né, grande, para a gente que gosta de mala, é um bagageiro brasileiro que gosta de fazer compra, é um bagageiro enorme, externo, como se fosse aqueles de ônibus, né, de turismo, onde você abre embaixo e você acomoda ali as malas. Então, assim, tem muito espaço para mala. Isso não é o problema. Com certeza não é o problema. Exato. E o melhor, não vai nem dentro do motorhome para não ficar ainda mais apertado. Você pega só os seus pertences Sim, diários, de uso diário. exatamente. A Ângela também falou que também é legal pela liberdade, né? Nós falamos no início, certamente. Sim, A gente vai comentar um pouquinho, Ângela, de quando a gente pegou o motorhome até a gente chegar em Nova York. Aí vocês vão ver, de fato, o que é liberdade, o que a gente achou desse trajeto, tá? E a Raquel fala também sobre o motorhome no Brasil, sobre a falta de estrutura, que realmente no Brasil vocês também vão ver a diferença que nós temos de estrutura e de pronto atendimento lá nos Estados Unidos com relação a viajar de motorhome, tá? Imagina, Daniela, fica à vontade de fazer perguntas, já que você quer fazer essa viagem com seu esposo, fica à vontade de tirar suas dúvidas aqui, tá legal? sim, sim, sim. Então, como o Giovanni falou, a gente chegou em Orlando, então a gente pegou lá, fizemos a aula, né, sobre como manusear o motorhome, operar, né, o aquecedor, essas coisas todas, o veículo em si, e aí partimos para a viagem, né? Já começamos pé na estrada com todo mundo. Alegria total, né? E aí seguimos, né? Saímos de Orlando e começamos a subir os Estados Unidos pela costa leste. Costa Pela Leste. costa leste. Costa Leste. Isso. E nosso destino final era Nova York. A gente queria ir até Nova York. Então, no primeiro dia, tem um porém, né? A gente foi com família, todo mundo adora uma compra. E vocês sabem, eu já falei aqui em alguns posts meus, em algumas lives, a segunda maior diversão de brasileiro em Orlando é fazer compras. E com a gente não é diferente, né? Não foi diferente. Então a gente passava, pegamos estrada, a gente olhava no GPS que tinha um Walmart, a gente, opa, vamos parar. Então a gente parava no Walmart e a gente falou, ó, pessoal, vamos lá, coisa rápida para a gente poder continuar a viagem. Só que aí a coisa rápida era 2, 3 horas no Walmart. Então, isso acabou tirando um pouquinho do nosso planejamento sobre locais de parada durante toda a viagem. Mas, como a gente falou no início, como a infraestrutura nos Estados Unidos é muito grande, isso não foi problema nenhum, né, Giovanni? Sim, esse atraso foi curioso. A gente pegou o motorhome pela manhã, né? A gente veio de Orlando, a gente veio de Miami, Miami. né? Nós dormimos uma noite em Orlando, pelo fato que o Rodrigo já falou, e pegamos o motorhome pela manhã, né? Então o planejamento era passar no Walmart, abastecer de mantimento, né? Para a gente levar para a viagem, utensílios, enfim, e pegar a estrada. A gente conseguiu pegar a estrada, se não me engano, era 6 ou 7 horas da noite, não é isso? Não lembro, Atrasou, acho que por aí. era muito tarde, saiu tarde. Saiu tarde, muito tarde. Um detalhe. Quando você aluga o motorhome, se você quiser, você pode alugar utensílios de cozinha, tá? Panelas, talheres, pratos e tudo mais. E pode alugar também roupa de cama, tá? Só que a gente já entendeu que não valia a pena, tá? Porque, se não me engano, os talheres, utensílios era $100 e roupa de cama mais $55 ou algo do tipo.
Então, era um valor muito alto para um aluguel de 7 dias, foi o tempo de viagem que nós fizemos. Então, a gente decidiu fazer o quê? Pegar o motorhome e partir direto para o Walmart para comprar comida, coisas para o café da manhã, utensílios domésticos, roupa de cama, né? Então, nossa primeira parada foi no Walmart. E foi aí que a gente levou aí, sei lá, 3, 4 horas dentro do Walmart para poder comprar tudo. Almoçamos também, né? Na rua ainda. E por isso a gente caiu na estrada um pouquinho mais tarde. A Né? gente usa o seguinte, a gente compra roupa de cama. Tá, a Renata tá comentando aqui que a roupa de cama veio já. Não, roupa de cama nós compramos. Nós compramos roupa de cama. Para trazer aqui no Brasil Ah, depois. ok. O utensílio já tinha. Não lembrava desse detalhe. Ela falou que a gente comprou roupa de cama, mas o utensílio Já estava incluso. Mas apesar que no site a gente vai reservar, tem lá dizendo que você paga um valor além por conta dos utensílios. Mas acabou que veio. Não sei porquê. A gente não comprou, Então, caímos na estrada e começamos a subir, né, em direção a Nova York. No primeiro dia, eu não lembro, a gente parou, já não me recordo qual o local que a gente parou. Se foi Orlando ainda, ou se já foi na Carolina do Sul. Eu não lembro. Não lembro. Eu acho que foi Na Orlando verdade, ainda, né? Da época do horário. não lembro. Na verdade, assim, a gente não planejou em nenhum momento onde a gente vai ficar. A gente meio que programava mais ou menos, tanto tempo de estrada, a gente vai chegar em tal lugar. Durante a tarde a gente reservava uma vaga, porque você tem que reservar uma vaga num camping, né? E geralmente a gente chegava nesse camping já tarde da noite, a gente chegava fora do horário comercial, a gente chegava às 10, 11, meia-noite, dependendo do dia. E a organização deles é tanto que tinha lá sempre um envelopinho na administração, o seu nome, um mapinha do camping, dizendo onde seria a sua doca, onde você tinha que parar. Vale lembrar, assim, com a senha do banheiro, porque assim, além da estrutura do motorhome, né, onde você tem banheiro, onde você tem chuveiro, os campings também contam com uma estrutura de apoio, né, e muitas vezes uma estrutura mega, entendeu? Então onde você vai encontrar um lugar para você tomar banho, área de lazer, área de jogos, enfim, né? Não é só o motorhome, você também conta com a estrutura dos campings. E um detalhe, só para poder detalhar um pouco mais, a gente tinha um aplicativo, tá? O Giovanni falou no início da KOA ou da KOA, um aplicativo que mostra todos os campings no seu trajeto. A gente podia fazer o aluguel da nossa vaga pelo aplicativo, inclusive. Né? E o mais bacana, você ver o que é a estrutura americana, né? O que no Brasil a gente não teria. Pelo aplicativo, a gente fez o aluguel da vaga por volta de umas, 4, 5 horas da tarde. E a gente entendeu que pelo caminho que nós estávamos fazendo, a gente só chegaria lá naquele campo por volta de 9, 10 horas da noite, se não me engano. E a gente ficou preocupado como a gente seria atendido, se teria alguém para nos esperar e tudo mais. E aí, para nossa surpresa, a gente chega na porta do camping, né, na área da administração, não tinha ninguém dentro, mas na porta tinha assim, para o senhor Rodrigo, foi no meu nome, para o senhor Rodrigo, um envelopinho com a conta, né, daquela diária que a gente ficaria, daquele pernoite, com a senha do banheiro, que o Giovanni falou, porque lá dentro do camping tinha uma área de banheiro, chuveiros, a senha, poder entrar no banheiro, o mapa para estacionar o nosso motorhome e várias dicas de como fazer. Então, assim, a gente... Isso não foi um, foi em vários. Foi em vários. Sim, foi em vários, exatamente. Isso aconteceu em vários. Então, a gente alugou, a gente pagou pelo aplicativo, a gente entrou, utilizou e não vimos ninguém. Né? Saímos lá na hora de manhã, depois do nosso café, e seguimos viagem novamente. E isso é sensacional, né? Você poder ter essa liberdade de poder fazer, entrar a hora que você quiser, não precisar falar com ninguém, sair a hora que você quiser também. Enfim, isso foi muito top. Sim. A experiência foi muito boa. E aí, esse primeiro dia, começamos ali nossa viagem. Aí falar um pouquinho sobre eu tenho uma anotaçãozinha aqui, tá? Pra gente não esquecer de nada. Então, falaste como dormir no motorhome, né, Giovanni? É muito desconfortável dormir? Como é que é? É uma casa, é uma cama. Você vai ter, assim, o motorhome que a gente ficou, ele tinha praticamente uma suíte no fundo do motorhome,
onde ficaram os nossos pais, pela idade, né? Uma cama normal de casal, tá? Com armários em volta. Então, assim, a gente quis dar mais conforto para eles, né? Sempre na cabine dos motorhomes também tem uma cama de casal. Tá? E você conta também com um banco, com um sofá que vira uma cama, e mais a área de refeição, que é uma mesinha com bancos que também você reverte para a cama. Tá? Então, espaço não falta. Né? Então, Acho tínhamos que tem uma 4 pergunta aí, camas. Rodrigo, sobre a carteira. É legal a gente falar da habilitação. Ah, sim. Para dirigir lá, né, e para você locar o motorhome, você pode fazer isso. Eles aceitam a sua carteira de habilitação do Brasil, inclusive a B, que é a mais comum, que é a nossa aqui, né, de passeio. Então, isso não tem problema nenhum. Porém, a legislação lá de trânsito nos Estados Unidos, ela muda de estado para estado. Então, existe alguns estados que também te exigem a PID, que é a Permissão Internacional para Dirigir. Tá? A gente aconselha, para você não ter problema, que você também tire a PID. Eu acho que se você viajar com tranquilidade é a melhor coisa que existe. Né? Que não é burocrático e é bem conta, não é uma coisa muito cara. Então a gente aconselha isso, né, Rodrigo? Sim, exato. E, Giovanni, só dar um recadinho para todo mundo que está assistindo. Pedir ajuda de vocês para a gente poder... a nossa intenção, na verdade, é divulgar isso para o maior número de pessoas, porque é impressionante, depois que a gente voltou, as pessoas do nosso círculo de amizade, quando a gente conversa, que a gente fala que a gente fez uma viagem de motorhome, família, e foi ótimo, as pessoas geralmente ficam maravilhadas. Né? As pessoas Sim, ficam, nossa, sim, sim. caramba, você fez uma viagem de motorhome, como foi? Me conta. É caro, não é? Então, isso, A de novo... surpresa positiva é sempre unânime, né? Todo mundo, pô, que Exatamente. legal, me conta como foi, me dá uma dica, é meu sonho fazer uma coisa parecida, enfim. Isso. E aí eu queria contar, então, com a ajuda de vocês, se vocês poderiam, aqui nesse cantinho aqui, na verdade, que eu estou em cima, né? No vídeo de baixo do Giovanni, esse cantinho, tem uma cartinha, tipo uma gaivota. Ali você encaminha a informação dessa live para algum amigo. Então, se você puder, encaminha aí para um, dois, três amigos que você acha que poderiam gostar de fazer uma viagem do motorhome, para ele poder entender um pouquinho mais, né, sobre o que é. Então, se vocês puderem fazer isso agora, eu agradeço muito. Enquanto isso, eu vou ver aqui as perguntas que fizeram. Acho que talvez a gente não tenha respondido. Rodrigo, conta sobre o teu canal do YouTube também, né, que está começando agora. Ah, é verdade. Enquanto vocês vão aí, vocês conseguem me ouvir, tá? É só clicar na cartinha ali que vocês me ouvem. A gente também, para poder alcançar o maior número de pessoas, a gente também criou, além desse canal aqui no Instagram, a gente criou um canal no YouTube, tá? Lá na minha bio, depois de acabar aqui a live, você vai na bio, na página inicial do meu Instagram, vai ter assim, site, vai estar lá youtube.com/, uma codificação estranha. Você clica lá nesse endereço, vai direto pro nosso canal lá do YouTube, tá? E eu pedi para vocês se inscreverem no canal, tá? Se inscrevam, ativa lá também o sininho, dê uma olhada nos vídeos, tem vídeos lá exclusivos, tá? Que a gente está colocando lá, vídeos mais detalhados, né? Porque aqui no Instagram a gente não tem a possibilidade de fazer muitos vídeos longos ou não faz parte da cultura dessa rede social. Mas lá no YouTube tem vídeos bem grandes, se vocês quiserem se aprofundar no assunto, tá? De motorhome, de viagem de modo geral. Então, não deixa de seguir lá também a gente no Instagram para poder ajudar a gente a comunicar isso, a informar para o maior número de pessoas, tá bom? Bom, então vamos ver. Espero que vocês tenham conseguido, né, convidar alguém. Vamos aguardar aí ver se alguém entra. Espero que sim. Mas também, se não entrar, a pessoa pode depois assistir, que a gente vai deixar essa live. Por enquanto, estamos deixando as lives gravadas, tá bom? Depois a gente não vai deixar mais não, tá? Tem que ver ao vivo. E aí, Giovanni, a Liquinha GQ perguntou se precisa de alguma autorização, né, em relação à carteira de habilitação. Você acabou de falar, né? Sobre a PID. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Aí o Pedro perguntou como é que é o processo para alugar um motorhome. Se precisa de algum certificado para alugar. Eu acho que você também respondeu que é com relação à habilitação. E o processo para alugar é um processo normal de aluguel, de alugar um carro, tá, Pedro? Como você alugaria, né? Como a gente alugaria um carro aqui no Brasil.
Tem um site da Cruise América, cruiseamerica.com. Foi o site que nós alugamos. De novo, não temos nada a ver, não estamos ganhando nada em falar deles, mas a gente fez uma viagem tão bacana que não custa Alô, Cruz América. nada a gente poder... Oi? Alô, Cruz América. Ah, isso aí. Não tem problema a gente falar dela, né? Porque a gente gostou, então a gente indica, sim, a Cruz América para vocês poderem fazer esse tipo de viagem. O suporte é muito bom. Então, você vai alugar normalmente pelo site, vai dizer quantas pessoas são, você vai escolher qual tipo de motorhome que você quer, se é para 3, 5, Com o uso de cartão de crédito, deixar um calção, é como um carro comum. Isso, exatamente. Um ponto importante é que você também paga por quilometragem, tá? Você faz um pacote de quilometragem. Então, o ideal é que você tenha uma ideia para onde você vai, para você já calcular a quilometragem ou as milhas, na verdade, né? Nos Estados Unidos você usa o sistema de milhas. Quantas milhas você vai dirigir para você ter uma ideia de comprar esse pacote de milhas. No nosso caso, acho que nós compramos um pacote de 1.000 milhas, se não me engano, ou mais, eu já não me recordo. Eu sei que em quilômetros a gente percorreu mais de 3.500 quilômetros ida e volta. Deixa eu ver aqui. Uns 4.000. A distância Orlando-Nova York. Deixa eu ver aqui. São 1.700 quilômetros. Orlando-Nova York. Então, sim, eu lembro dessa conta. Então, foi a gente percorreu quase 4.000 quilômetros de volta. Foram por aí. 2 milhas que a gente alugou. A gente reservou. Né? Então, assim... O interessante dizer também, Rodrigo, interessante dizer que eles não cobram nenhuma taxa para motorista adicional. Tá? Então, assim, no motorhome para 7 passageiros, que foi o nosso caso, o que a gente alugou, você poderia colocar 7 condutores. Tá? Então, isso é possível. Dá o gostinho, né, de dirigir. Para cada um que quiser, né, que sabe dirigir, que tem habilitação válida. Então, é bem bacana mesmo isso. Falando em direção, Rodrigo, só para não esquecer, eu lembro desse ponto, eu tenho aqui a carteira B, o Rodrigo também tem a carteira B aqui no Brasil. Eu nunca dirigi nada além de um carro de passeio para 5 passageiros. Né? E lá você pega um caminhão. O motorhome é um caminhão. Tá? Então ele é muito grande. Ele é um caminhão você pelo sente tamanho, a diferença. Né? É um chassi grande. Mas ele é feito a partir de uma cabine de uma picape. É um chassi de um caminhão, é um F350 aquele motor. É um mini caminhãozinho. Quer dizer, é grande, é grande. E por incrível que pareça, né, para quem não já teve oportunidade de viajar para os Estados Unidos, você vê que lá as leis de trânsito funcionam, né, existe o respeito, e mesmo assim a gente ficou com receio, mas a gente ficou surpreso porque a gente não teve problema algum, foi muito fácil dirigir um carro desse tamanho. Então, assim, era um receio que a gente tinha por não ter habilidade, por não ter experiência num carro desse tamanho, e surpreendentemente a gente não teve problema algum. Foi muito fácil dirigir lá. Na verdade, não requer habilidade especial, a gente estava só receoso porque nunca tínhamos viajado, não tínhamos dirigido algo tão grande. Né? Então, no início, você vai se acostumando, você fica realmente com medo pelo tamanho, enfim, mas é tranquilo. Um ponto importante é que a gente viajou com criança, né? Algumas pessoas perguntam, mas deve ser chato com criança, não tem nada o que fazer. Eu acho que muito pelo contrário, né? Porque o Giovanni, o Gael, meu sobrinho, tinha na época 8 anos. E ele adorou o passeio, né? Ele adorou a viagem. Então, fica tranquilo que não tem problema com criança. Eu vou fazer uma nova viagem com certeza. Agora tenho um bebê de 3 meses. Então, se alguém perguntar, você faria hoje uma viagem com um bebê de 3 meses? Você acha que vale a pena? Vale a pena, eu faria. Então, porque você está em casa, gente. Você está em casa. Se você quer trocar o bebê, se você quiser para o motorhome, logicamente, você troca o bebê, porque você não pode ficar em pé, né? Enquanto está na estrada. Então, troca o bebê, você está dentro de casa. Então, não tem nada que me faça dizer que não faria uma viagem dessas, né? Não, a gente vai repetir sem dúvida. Só resta saber quando, mas vamos repetir. É só a pandemia deixar.
né? Então já estamos começando a planejar já. Isso é importante, né? Tentar planejar com antecedência, né? Então, isso é muito bacana. E aí, voltando à nossa viagem, então, a gente só tinha duas coisas em mente, tá? Que a gente viajaria até Nova York e que a gente iria parar em Washington. Porque Renata e eu tínhamos parado em Washington da última vez que nós fomos, né, de carro, e a gente achou sensacional parar por lá, né? Passar por lá. Porque o que tem de cultura lá, os museus, é muito bacana. Então, a gente queria também proporcionar isso para a família toda e a gente definiu que ficaríamos lá uma noite também, né? E foi bem bacana também passar por Washington, né, Giovanni? Sim, sim, lá passamos 2 dias, inclusive, né? Tem uma pergunta aí, Rodrigo, não sei se você já viu, mas em relação ao seguro. Informação lá? Pergunta aqui do Luzente. Sim, o seguro já está incluso no aluguel, você não paga a parte, tá, para você segurar a tua viagem com motorhome. Isso já está incluso no valor da locação, tá? Inclusive, eles liberam, eu não lembro o valor, não sei se é $80, mas assim, durante a viagem, se você precisar reparar qualquer coisa no motorhome até $80, você pode fazer, tá? Que eles te reembolsam sem problema algum. É só você guardar o seu cupom. Acima disso, você tem que entrar em contato com eles. De tá? atualização, né? E no seguro também está incluso a total assistência, né, em caso de algum problema que você tenha com o motorhome, inclusive trocar um pneu. Se você precisar trocar um pneu na estrada, eles não querem que você faça isso. Você liga para a Cruz América e eles vêm te auxiliar na troca de um pneu. Tá? É assim que funciona. Isso. Tem uma outra pergunta aqui, Giovanni. Como é o abastecimento de um motorhome? É da mesma forma que um carro, lá nos Estados Unidos, né? Eu já fiz um post aqui, inclusive, aqui no meu feed, falando sobre como funciona o abastecimento em Orlando, né? Em algumas cidades, em alguns estados americanos, você tem, diria que é self-service. Você mesmo abastece seu veículo. Em Nova York, por exemplo, não é assim. Você para no posto e você tem um frentista, tá? Em Orlando, não. Orlando, você mesmo abastece seu veículo. Você vai até a lojinha de conveniência que tem em todo posto em Orlando. Você diz quanto você quer abastecer, em qual bomba o seu veículo está parado. Pagou, você volta na bomba e abastece aquele valor que você efetuou o pagamento lá dentro. Tranquilo também de fazer, tá? Eu explico como fazer isso aqui no feed, numa postagem minha. Tá, é legal a gente falar também em relação ao abastecimento. Além do combustível, existe a possibilidade de você fazer o abastecimento do gás propano, tá? Que a gente chegou a fazer isso em Nova York, se eu não me engano, né? O motorhome, ele funciona, né, quando ele não está ligado na energia elétrica, a parte do aquecimento, a parte do ar-condicionado, da geladeira, funciona através de gás propano, tá? Então, quando a gente estava chegando em Nova York, ou quando a gente estava saindo, eu não lembro, mas o nível do gás propano estava baixo e a gente teve que procurar um posto, não é qualquer posto que tem esse tipo de abastecimento, né? A gente teve que procurar um posto específico e lá a gente conseguiu fazer isso. E no caso do propano, nunca é self-service, tá? Tem sempre alguém que vai fazer esse abastecimento para você. É já arriscado, né? Sim. Giovanni, a Daniela Palharim está perguntando aqui, ó. Eu também fiz essa viagem de carro e quando chegamos em Nova York, o trânsito era uma loucura. Por sorte, ficamos em um hotel próximo ao metrô. Como foi para vocês fazer o passeio em Nova York? A localização dos campings. Quer responder? Não, pode responder. Assim, eu vou começar, você termina, mas lá, no caso de Nova York, a gente parou o motorhome num camping até diferente do que a gente pegou na estrada, porque era uma marina, né? Era numa marina cheia de barcos, né? E lá foi onde a gente estacionou o motorhome, que na verdade ficava em Nova Jersey, né, Rodrigo? Nova Jersey, Ficava em Nova Jersey. Ao lado, né? Ao lado de Nova York. E a gente estacionou o motorhome lá e a gente transitava de metrô, de trem, e até a gente chegou a pegar Uber lá, tá? Então, realmente, em Manhattan, nem entra motorhome. Isso. Nem existe essa possibilidade.
Então, quer dizer, nesse caso específico de Nova York, a gente deixou ele estacionado nessa doca em Nova Jersey e a gente fez tudo de trem, metrô, Uber, entendeu? E o transporte público de Nova York, né, de Nova Jersey, Nova York, é um transporte público bom. Também não contamos com o risco, né, que temos de transitar à tarde da noite nas grandes cidades no Brasil. Lá é muito mais tranquilo, lógico. Em qualquer lugar tem perigo, mas a gente se sente muito mais tranquilo. Então a gente passeava o dia inteiro por Nova York, né, Central Park, Broadway, por ali. E no final da noite já, eu não lembro exatamente a hora que a gente voltou, mas meia-noite, 1 hora da manhã, não sei, a gente veio de trem e voltamos para Nova Jersey, para nossa casa, em Nova Jersey, nosso motorhome. E aí o detalhe que o Giovanni falou, esse camping motorhome foi o campo que nos deu menos estrutura, porque ele era um local para a gente poder estacionar o veículo, tinha um banheiro para banho, né, e sanitários, se quisesse. Também tem no motorhome, tá? Mas a gente preferia utilizar o do camping, até para não ter que fazer limpeza do motorhome, enfim, deixar a gente não ter esse trabalho. Mas não tinha esse camping, não tinha, por exemplo, piscina, não tinha área para churrasco, como os outros campings têm, né? Então, a Daniela pergunta também sobre a estrutura do camping. Foi o que o Giovanni falou um pouco antes, né? Tem campings que no verão lota por conta de piscina, de atividades ao ar livre para crianças, passeios a cavalo, e por aí vai. Uma grande, na verdade, é um grande programa fazer essas viagens, principalmente no verão. A gente fez no inverno, tá? O que não foi tão simples assim por conta do frio que a gente sentia, né? Sair do motorhome e tudo mais. Mas eu acho que no verão é uma viagem melhor ainda. Você tocou num ponto aí, Rodrigo, né? Para não ter trabalho com descarte dos dejetos, enfim. Apesar, é um trabalho muito simples, né? A gente é uma coisa que a gente ficava com receio também. Como é que a gente vai fazer isso, né? Mas é um procedimento técnico muito simples de se fazer, né? E você tem esse treinamento quando você vai pegar o motorhome na sede, na locação. Então, assim, não tem nenhum bicho de 7 cabeças, é muito simples, né? Exato, Existe um reservatório de água, eles chamam de água cinza, né? Que é a água da pia, que é a água do chuveiro, tá? E um reservatório de água preta, que é onde fica realmente os dejetos do sanitário. Então, assim, eles separam isso e o procedimento, a gente acha que você quer fazer um vídeo sobre isso aqui, né? Mas é muito simples, não tem nenhum mistério. É basicamente você conectar uma mangueira no seu motorhome, conectar a mangueira num local já apropriado no camping, abrir a válvula e pronto. Resolvido, né? Bem simples. O Pedro está perguntando, Giovanni, se a gente sabe quanto a gente pagou, em média, o combustível nessa viagem. Eu não me lembro exatamente, mas eu acredito não, certamente o motorhome ele consome mais do que um veículo comum, né? Lógico, está levando 7 pessoas em cima, está levando uma casa em cima, então ele vai consumir mais. Mas também não é absurdamente mais, não. Tá? Mas eu não me recordo agora de cabeça quanto a gente gastou de combustível. Mas a gente pode fazer uma pesquisa depois e passar essa informação para vocês. Tá bom? A Carla perguntou se o GPS é o mesmo que a gente usa lá. Carla, assim, eu acho que transitar pelos Estados Unidos é muito tranquilo, apesar da Daniela falando que o trânsito de Nova York realmente é bem complicado, e é um trânsito igual ao das grandes cidades do Brasil. Mas eu acho que lá muito bem, pelo menos lá tudo muito bem sinalizado. E a gente usava o GPS do celular. Então, assim que a gente chegou, a gente comprou o chip, né? Ou não lembro se dessa vez a gente já levou um chip daqui do Brasil, se não me engano, já chegamos lá funcionando. A gente levou o chip daqui do Brasil. A gente já levou o chip daqui. Eu acho que eu falei isso no meu feed, tá? Eu já falei, sim. Que a gente comprou um chip aqui no Brasil, chegando no aeroporto de Miami, a gente ligou o telefone, já estava com internet, com tudo pronto para poder sair dali sem menor problema. Então a gente usou o GPS do celular da gente, que funciona bem. O Waze normal que a gente usa aqui. Isso. O Waze ou o Google Maps. A gente prefere o Waze, mas enfim, é o mesmo e é tranquilo fazer, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não, por enquanto não.
O que mais? Em relação a transitar lá, Rodrigo, eu lembrei de uma coisa, é o seguinte, a gente tem que ficar atento, né, à sinalização específica para motorhome, porque tem lugares que motorhome não pode circular, como por exemplo túneis, né? Então chegando lá naquela região de Baltimore, né? Pensilvânia, né? Aquela região ali que Maryland, que a gente passou ali depois de Maryland, tem muitos túneis. Então você tem que ficar atento porque você não pode transitar o motorhome por dentro desses túneis. Uhum. Então, nesse caso, a gente teve que pegar rotas alternativas, né? A gente até rodou um pouquinho mais para a gente não transitar por esses trechos. Exato. E aí a gente ficou atento, na verdade, às placas, né? E a gente viu num túnel, dizia que não poderia ter nenhum tipo de veículo, por exemplo, com... Aí que eu falo, né? Você não precisa saber inglês, você lê pelo menos sinais. Então tinha placa dizendo, tinha tipo um botijão de gás e ele cortado assim no meio. Então proibido circular ali com um botijão de gás. Então a gente entendeu que, opa, nós temos o botijão de gás, né, do gás propano, no nosso motorhome. Então é melhor a gente não passar. Então a gente não passou pelo túnel, a gente fez um contorno, como o Giovanni falou, um caminho um pouco maior, mas também não tivemos Sem problema nenhum, tranquilo. Aí a Carla falou assim, eu achei que exigia um GPS específico por conta da estrada que não pode passar. Mas não, Carla, a gente não tinha nada informando no GPS, a gente não poderia passar, não. A gente ficou atento, na verdade, ao trânsito mesmo, né? Então a gente tentava, sempre te dirigia, né? Ou meu pai dirigindo, ou o Giovanni dirigindo, ou eu, que a gente deixava sempre o copiloto do lado, né? Para poder auxiliar, para ver as placas e para olhar o mapa. Se tivesse alguma dúvida, falava, dá uma olhada aí, por favor, como é que tá? Enfim, era bom a gente andar sempre com um copiloto para poder dar uma ajuda, né? A gente levou 7 dias nessa viagem, tá? A gente levou, acho que uns 3 ou 4 para ir. Depois, na volta, a gente desceu um pouco mais rápido, né? Porque a gente já não veio parando tanto. A gente parou na ida. E uma das coisas mais bacanas de você fazer uma viagem de motorhome é isso. É a liberdade que você tem de falar assim, olha, parei em Washington, vou ficar aqui um dia. No dia seguinte você fala assim, nossa, achei isso aqui sensacional, quero ficar mais. Você fica mais 1, mais 2, mais 3, o tempo que você tiver, né? Então, você não precisa se preocupar em ficar pagando nova diária de hotel, lógico, você paga uma diária nova do camping, tá? Mas você não precisa ficar reservando, ou se você reservar com antecedência, não ter possibilidade de cancelamento de um hotel, por exemplo, que às vezes acontece, né? Você aluga um hotel e não pode cancelar, é obrigado a ficar naquele hotel. Então, a gente não passa por nada disso no motorhome. E é muito bacana você poder dormir um dia em cada lugar, dentro do seu motorhome, enfim, acordar em lugares diferentes, com a natureza ao seu redor. É muito bacana, né? Falar também que os campos estão sempre próximos do ponto de ônibus. A Renata está comentando aqui que os campos também costumam a ficar próximo a ponto de ônibus, dependendo do campo, né? A próxima ponto de ônibus, para que você possa também, se você quiser passear em cidades próximas, né? Pequenas cidades próximas, você não precisa ir com o seu motorhome. Você pode deixar ele no camping e pegar um Uber ou pegar um ônibus, como ela falou. E um negócio bem bacana é que às vezes a gente via, né, Giovanni, um motorhome seguindo na estrada e ele carregando rebocando um carro. Né? Rebocando um carro. Você fala, pô, mas o cara vai de motorhome ou vai de carro? Né? Então ele levava o carro, porque quando chegava nas cidades pequenas, ele pegava o carro para poder andar por lá. A gente viu muito isso. A Carla perguntou, Giovanni, se a gente reservava com antecedência os campings. Algumas horas, né? A gente a gente estava na estrada e no meio da tarde a gente já planejava mais ou menos quanto tempo a gente vai dirigir à frente. Tanto tempo. Então a gente calculava, via pelo aplicativo, onde tinha uma estrutura de camping. Geralmente a gente escolhia próximo da rodovia que a gente viajou pela I-95, né? Se eu não me engano, não foi, Rodrigo? Foi. Então a gente escolheu o mais próximo da rodovia para a gente não sair muito, e tem vários próximos, né? E às vezes a gente já rodava até um pouquinho mais
por conta disso. E o GPS E, dá, então, né? assim, A gente olhava, desculpa, Joana, a gente olhava onde era o campo e botava no GPS, ele dava. Você está a 1h45 do campo. Então, sim, sim. e era perfeito, né? O sincronismo de Sim, dados. então, respondendo a pergunta, era assim, a gente planejava no meio da tarde, É, né, onde a gente ia passar a noite. É mais ou é, menos isso. já tinha ideia de onde ia ficar, né? Tem um horário. A gente, na verdade, tentava fazer o contato até umas 4 ou 5 horas da tarde, porque é quando o expediente iria acabar, Sim. né? Se a gente tivesse algum tipo de problema, a gente ter com quem falar, né? Mas se você alugar pelo aplicativo, talvez não precisasse com relação a isso, esse horário. Aí tem que verificar. Então, ou precisa, talvez. Né? Um pouquinho de antecedência, né? Algumas horas de antecedência só. Pessoal, a gente está quase a 1 hora aqui falando, né? Passa rapidinho, né? Quando a gente se diverte, né? Eu não sei se vocês querem fazer mais alguma pergunta. A gente costuma fazer essa live aqui toda quarta-feira e com 1 hora de duração para não ficar pesado, não ficar chato para quem está assistindo, não ter outros compromissos. Então, se vocês querem fazer alguma pergunta para a gente poder encerrar, se vocês acharem que rende mais um pouco de assunto para a gente contar um pouco mais de detalhe, a gente pode fazer uma nova, não tem problema. Enfim, mais alguma pergunta? Giovanni, tem mais alguma coisa para poder falar? A gente não Não, a princípio, eu lembro que não. Acho que a gente tocou nos pontos principais. Sempre tem alguma coisa, né? Porque realmente é muita coisa, né? Mas eu acho que as principais dúvidas a gente esclareceu aqui. A Daniela perguntou o valor da diária do camping. Depende, tá, Daniela? Depende muito da estrutura, né? O campo que a gente pagou mais caro, foi realmente bem caro, foi o campo de Nova Jersey. Talvez por estar ao lado de Nova York. A gente pagou $100 a diária, tá? Que é um valor relativamente alto. Nos outros, a gente pagou 45, 50, 55, por aí, tá? Por metade do preço. Mas, de qualquer forma, isso é muito relativo pela estrutura que o camping tem ou pela localização, como o Rodrigo falou. Você do lado de Nova York, entendeu? O camping que a gente ficou também, né, em Nova Jersey, foi em frente à Baía de Manhattan, né? Foi uma vista bem bacana, então foi bem legal. A Ângela está parabenizando pelo assunto. Legal, Ângela. Que bom que você gostou. E assim, fica a dica então, pessoal, para quem pensa em fazer, né? Ou para quem não pensa, então pode passar a pensar. Né? A Daniela falou que já vai fazer com o esposo, está planejando. Que ainda mais no momento agora de pandemia, né? Ou pós-pandemia, quando ela acontecer, a gente poder voltar a se divertir, voltar a viajar. É uma viagem que a gente tem uma liberdade e tem um certo, como é que eu vou dizer? Você não precisa ter aquele contato no check-in, no check-out de hotel, com camareira entrando no seu quarto, com ter que se alimentar no restaurante do hotel, que geralmente é pequeno, né? Para tomar o café da manhã, por exemplo. Então, assim, você fica isolado da sua casa, né? Você vai sair, lógico, para passear, fazer os passeios. Então, nesse momento pós-pandemia também, eu acho que vale muito a pena. É um passeio que talvez os brasileiros comecem a se acostumar a fazer mais, né? Recomendamos. Recomendamos, sem dúvida nenhuma. Certamente. Recomendamos. Certamente, exatamente. E na próxima que a gente fizer, certamente a gente vai viajar, vai fazer a live do motorhome, então a gente vai mostrar um pouco melhor, né, como funciona, tá? E a Ângela perguntou também o valor do campo de acordo com o tamanho do motorhome. Sim, tem diferença no valor do motorhome, tá? O número de pessoas, inclusive. O que você quer, por exemplo, você pode querer só um lugar para estacionar e mais nada. Tem outros que tem energia, chama, se não me engano, full hookup. Com energia, com um local para você poder botar água no seu motorhome do local, com um lugar para você despejar os dejetos do motorhome. Então, esse pacotão completo, né, é o mais caro, tá? E posicionamento Rodrigo, dentro do camping também. Você falou? A Raquel está aqui do lado? Falei. A Raquel está aqui do lado, não sei se vai dar para mostrar, se vai dar para ver, mas enfim, eu vou tentar. Ela achou um dos guias que a gente recebeu em um dos campos da COA, tá? Uhum. Né? E nesse aqui eu lembro que a gente não teve contato com ninguém. Mas está aqui, ó, tá? Um guiazinho,
tá? Com o nome aqui, ó, tá vendo? Aham. Com o nome aqui, né? Onde ele tem um mapa aqui explicando a estrutura do motorhome, tá? E ele marca aqui, ó, onde é que você vai estacionar o seu carro, o seu veículo, Isso. entendeu? Nesse caso aqui, eu lembro, a gente não teve contato com ninguém, a gente não viu ninguém desse camping. Tá? Isso aqui estava fixo na porta do escritório, um envelopinho com o meu nome, esse aqui estava com o meu nome, Uhum. e explicando onde a gente tinha que estacionar, a senha do banheiro, como a gente falou, enfim, é muito organizado. Então, assim, você não precisa ficar preocupado em relação a isso, não. Eles estão preparados para receber esse tipo de viajante, esse tipo de passageiro, entendeu? Bom, e para quem gosta de viajar em família, é sensacional. Porque você tem uma aproximação de todos, você está 24 horas, né, com seus familiares ali, ou com seus amigos, quem quer que seja. Então, realmente é uma viagem que você vai guardar grandes recordações e passar ótimos momentos ali com a família, né? Então, a gente recomenda muito, tá? Tanto que vamos fazer mais e mais e mais. Bom, acho que é isso, né, Giovanni? Sim, Agora, novamente, eu queria só lembrar vocês e pedir para vocês para vocês poderem compartilhar, tá? Depois essa live, que a gente vai deixar gravada. Comentar, se vocês tiverem mais algum comentário, mais alguma dúvida, pode comentar, a gente responde lá. Continua participando aqui comigo no Instagram, nas minhas caixinhas de pergunta, ou manda por direct. E também lá no YouTube, tá? Eu já expliquei como, é só vocês entrarem lá na minha bio, que vai ter o endereço do YouTube. Vai lá, compartilha, clica nos vídeos, assiste, dá o like lá no vídeo e passa e se inscreve no canal, né? Então, Giovanni, valeu por estar aí valeu. nessa. E se de repente fizer uma outra para contar um pouco mais, conto contigo. Sim. E muito obrigado, pessoal, se vocês estiveram aqui com a gente. E se surgirem mais dúvidas, manda para você. Se for preciso, a gente marca outra. Né? Isso aí. Então, Gente, obrigado aí. Boa noite para todo mundo. Isso aí. Um grande beijo para todos vocês. Boa noite. E quarta-feira que vem tem outra. A gente vê qual vai ser o tema, tá legal? Mas a gente aguarda vocês. E não esqueçam de convidar as pessoas, tá legal? Um grande abraço, então, pessoal. Uma ótima semana. Tchau, gente. Bye, bye.